Será que as fases da Lua podem influenciar no resultado final de um corte de cabelo? Sejam bem-vindos a mais um encontro Corte Sem Medo. Meu nome é Paulo Bassani, cabeleireiro e educador especialista em cortes de cabelo. E hoje vamos tratar sobre um assunto que por vezes é polêmico. A lua. Paulo, qual a melhor lua para cortar o cabelo? A tua cliente, a minha cliente já perguntou. O que tu responde nessa hora? Será que influencia mesmo? Será que ela tem esse poder? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso nesse nosso encontro e mostrar um pouquinho de técnica. Será que eu estou colocando a culpa, não nas estrelas, né? A culpa na lua e não assumindo a minha culpa? Será que a sensação que a cliente tem, eu posso produzir associado a alguma questão da lua? Será que eu estou dando culpa para ela, quando de repente a culpa pode ser minha? Pessoal, boa noite quem está comigo. Jéssica, boa noite. Sandra, sejam bem-vindos. Marinho, Silvana, Kellen, sejam todos bem-vindos. Hoje falo sobre esse assunto porque aqui estou, vocês sabem, nesta semana, última semana de novembro de 2022, aqui em Florianópolis, inclusive na frente do mar, certo? Este, sim, muito influenciado pela lua, certo? As marés e a influência que a lua tem sobre as marés, todos nós já somos sabedores. A influência que a lua tem sobre a agricultura, sobre o plantio, também, sobre muitas questões da natureza, sobre os líquidos, sobre a parte viva, né, do nosso planeta. Ela tem essa influência. Mas será que o corte de cabelo pode ser influenciado? Muitas clientes chegam até mim e falam o seguinte: Paulo, eu quero cortar na tal lua. Ok, maravilha. Paulo, eu prefiro cortar na tal lua, porque... Bom, vamos lá. Primeiro que eu não quero polemizar, certo? Em relação à crença da ação da lua no cabelo, certo? Eu, Paulo, tenho as minhas crenças que ela tem uma ação em tudo que é vivo, em tudo que circula, em tudo que é... todos os líquidos da Terra, mas isso é um assunto para outro momento. O que quero conversar com vocês é sobre a sensação. Vou falar de duas luas principais, tá? Vamos falar, principais não, mas que as nossas clientes falam. Vou deixar a crescente para o lado, tá? Porque a crescente tem uma expectativa da nossa cliente em que eu quero que o meu cabelo cresça. Deixamos isso para outro momento, mas vou falar de duas específicas: lua cheia e lua minguante. Já pensou a cliente quando às vezes ela fala assim: ai, Paulo, eu cortei o cabelo na lua minguante e o cabelo ficou minguado, ficou sem nada. Eu cortei na lua cheia, nossa, ele ficou muito cheio, ficou muito volumoso. Vamos lá. Vamos lá. Como falei, deixaremos a lua ao papel e a influência que tem sobre a terra e sobre a natureza. Mas vamos compreender um pouquinho mais para perceber que técnicas de corte, a forma como construo a estrutura, a forma como conduzo as figuras, as técnicas de corte no crânio podem me gerar sensações distintas. Eu posso dar à cliente a sensação de cheio. Ó, eu posso dar à cliente a sensação de cheio. Eu posso dar à cliente a sensação de minguante. Vamos assumir mais a responsabilidade sobre o resultado e dar menos culpa às estrelas, no caso hoje, o assunto, a lua. Quando construímos usando técnica de corte, entendemos o comportamento de cada uma delas. Vou falar específico de duas: graduação e camadas. Nós sabemos que a graduação ela tem um comportamento de expansão, seja ele baixo, médio ou alto. Na técnica de graduação, nós sempre vamos ter uma linha de peso, que é o fio que vem lá de cima e aonde ele termina, criando aquela estrutura clássica graduada, onde o fio de cima é maior do que os fios de baixo, mas não o encobrem totalmente no seu repouso. Esta linha de peso, esse comportamento, muitas vezes posso identificá-lo como algo cheio,
Veja, até a minha mão já desenha a graduação. Se na graduação eu construo o peso porque eu defino aonde eu vou posicionar a linha externa do peso, vindo de cima, na técnica de camadas eu destruo o peso, eu removo o peso, eu minguo o peso. Então, eu preciso ter a consciência do que eu estou fazendo. Muitas vezes eu converso com as pessoas, e pode acontecer contigo que me assiste, que em algum momento faça um corte de um jeito incrível na cliente e ela volte e ela pede o mesmo corte e aí tu corta e aquilo não fica igual. E a culpa talvez, olha, era a culpa da lua. Talvez seja o lado que tu dorme, veja só. Quando não sabemos o que estamos fazendo, podemos criar comportamentos muito distintos na figura, que pode gerar essa sensação de míngua ou de cheio, apenas com a técnica de corte. Isso na estrutura do corte, usando a técnica. Quando aplicamos a texturização, podemos aplicá-la de uma maneira também equivocada, ou não aplicá-la em algum momento e deixarmos o cabelo mais encorpado, a cliente chamará de cheio. Talvez ela olhe lá no calendário, é lua cheia. Nossa, é por isso que ficou mais cheio. Talvez se texturizou de menos. Ou ela falou, meu Deus, eu fiquei sem cabelo. Talvez se bateu tanta tesoura dentada, tanta navalha, tanto rasgar cabelo, que ele ficou minguado. Então, cuidem um movimento. Vou mostrar aqui no quadro só para que vocês marquem isso e nunca mais esqueçam. Vamos lá. Vamos tirar isso aqui e aproximar um pouquinho para que vocês possam ver bem o que quero mostrar, tá? Eu insisto tanto nisso porque quando dominamos as técnicas de corte, quando sabemos o que estamos fazendo, conseguimos repetir. Se tivermos sucesso, se dominamos as técnicas de corte, conseguimos corrigir, se não no mesmo momento o atendimento, e um próximo atendimento com consciência. Se dominamos as técnicas de corte e entendemos o que acontece ao redor do crânio em relação à figura criada, conseguimos sugerir algo baseado em uma reclamação da cliente ou entregar algo que criamos juntos baseado em um pedido. E assim, com conhecimento, conseguimos dominar. E fica uma brincadeira aqui entre nós. O que vocês acham? Depois me contem aqui nos comentários. O que será mais importante em relação à lua? A lua que está lá no céu ou a lua da cabeleireira? A lua do cabeleireiro? O teu humor, o teu estado emocional, o teu mau humor, a tua falta de técnica. Será que essa lua não influencia mais do que estas? Será que a falta de técnica não influencia mais o corte do que as fases da lua? Eu te diria que sim. Vamos mostrar isso um pouquinho aqui para vocês. Bom, eu sempre ressalto essas questões porque acho extremamente valioso. Vamos nos posicionar aqui. Opa! Vamos encontrar bem aqui um ponto que fique legal para vocês. Que maravilha! Ó, isso aí. Sempre falo, quando temos projeções, uma das técnicas já não acontece mais, é muito raro conseguirmos realizar a técnica de linha, onde o fio de cima é maior do que o fio de baixo e o encobre totalmente, porque ela é cortada lá a 0 grau em caimento natural. Havendo projeção, nós, em relação aos nossos dedos, vamos posicionar a mecha em relação ao crânio. E essa é a grande magia. Esse é o entendimento. É entender o fio de cima e o fio de baixo em relação ao crânio e ao seu caimento natural. Aonde o cabelo vai repousar? Qual é a relação dos fios de cima e os fios de baixo no seu repouso? Eles vão criar empilhamento e expansão, eles vão criar alongamento e remoção de peso, eles vão repetir a figura do crânio, eles vão estar todos no mesmo ponto? A graduação será baixa, média, alta? Será uma camada igual? Será uma camada que cresce? O que será? Bom, vamos lá. O importante é que nós não podemos cortar
por conforto físico. A primeira regra é manipular bem a tesoura, controlar bem os materiais, ter a possibilidade de permanecer bem postado para controlar o todo, o espaço, abrir o foco durante o corte e não ficar tão focado apenas na mão e esquecer do resto do que está acontecendo. Esquecer se a cliente está reta com a cabeça, esquecer se ela está virada para o outro lado, esquecer se tu está correto, esquecer se o teu pente que era para ficar vertical, de repente está nessa posição porque tu também está torto, achando que ele está vertical. Abram o foco. Expandam o movimento ao redor da cadeira. Controlem o movimento com mais naturalidade. Evoluam cada vez mais no controle das ferramentas. Evoluam no entendimento das técnicas e no impacto que elas têm no seu repouso natural. Toda a escolha será inteligente. Nós vamos repetir quando haverá sucesso. Nós vamos corrigir e entender por que erramos. Nós vamos entregar soluções para quem nos traz reclamações. Quando ela fala o seguinte: eu estou sentindo o meu cabelo um pouco cheio, como eu corrijo aqui? Rasgando, ou aperfeiçoando a estrutura para entender sobre figuras ao redor do rosto. Como hoje o visagismo está em alta nos nossos salões, nós estudamos figuras geométricas de impacto na face, de harmonia, enfim, como vamos dar caráter àquela figura geométrica, como vamos gerar harmonia, enfim. Estudamos. Agora corta para mim. Eu entendi que aquela figura fica perfeita para aquele rosto. Eu estudei para isso e estou te sugerindo. Aí a cliente vai falar assim: ok, eu quero. E agora, o que eu faço? Saber o que é melhor é um talento. Entregar o que é melhor e realizar é necessário. Afinal, tu trabalha com isso, certo? Veja que se eu não percebo o que eu estou fazendo e conduzo um lado por conforto físico, sabendo que a minha tesoura vem desse lado, e aí eu seguro o meu polegar bem lá para dentro, se eu trabalhar, se eu relaxo o braço, quando eu vejo estou cortando, nesta posição. Note os dois lados na mesma projeção em relação ao crânio, 90 graus da cabeça, onde está o pente, marcando 90 graus. Só que eu respeito ao meu corpo e fico conversando com a cliente. De repente, do outro lado, ainda conversando com a cliente, por esse lado fica muito mais fácil cortar desse jeito, lá venho eu, e é verdade? Não, não é possível. E aí, o que aconteceu? Mas tu viu só, então? É mesmo. Opa! O que estou fazendo? Notem que o topo tem o mesmo tamanho. Notem que o gráfico é completamente diferente. Notem que a posição dos dedos em relação ao crânio está diferente. E isso é tão importante que pode gerar lá na sua cliente a sensação, vou mostrar lá em repouso, que a lua está cheia. E pode gerar a sensação que a lua minguou. Por quê? Porque deste lado, sem perceber, conversando com a cliente e respeitando o meu conforto físico, a mão vindo de baixo para cima, eu não percebi que eu graduei. E lá no repouso, lá onde o cabelo cai, lá onde ele repousa, uma linha de peso se forma. Exatamente aqui. E o movimento expande. A sensação é de cheio. E lá do outro lado, eu desconstruo o peso. Removo totalmente, afinal deixei o fio de cima mais curto do que o fio de baixo. Gerando alongamento, leveza, minguando o cabelo. Não foi culpa da lua. Foi culpa da técnica. Vou repetir. Não foi culpa da lua. Foi culpa da técnica.
menos culpa lá para cima e mais culpa, porque às vezes não sabemos o que estamos fazendo. Tanto na estrutura, eu mostro para vocês que um pequeno movimento gera um comportamento totalmente diferente, removendo o peso, dando leveza, alongamento, porque posicionamos os dedos diferentes em relação ao crânio. Ah, mas a lua estava minguante, será? Aqui, deixando o fio de cima maior que o de baixo, graduando o cabelo lá em repouso, eu gero uma linha de peso, talvez uma sensação ou uma marcação, uma expansão, que nossa, mas ficou, olha aqui na tabelinha, nossa, no calendário a lua estava cheia, foi por isso, não vou mais cortar na lua cheia, afinal, ficou muito cheio. Não vou mais cortar na lua minguante, afinal fiquei sem cabelo, nossa, eu toquei e a sensação foi de muita leveza, movimento, remoção de peso. Isso é camada. Expansão, construção do peso. Isso é graduação. Então vamos assumir mais a nossa culpa. Vamos dominar mais as técnicas de corte. Vamos entender que pequenos movimentos de verdade, esses influenciam, estes menos na fibra, nos líquidos, nas marés, na agricultura, no que é vivo lá dentro circulando pelo teu couro cabeludo. Talvez sim, mas no impacto do toque, na figura. Isso é responsabilidade da técnica que tu utiliza, tanto para construir quanto na forma, muitas vezes irresponsável, de rasgar o cabelo, de deslizar a tesoura, de texturizar em demasia ou fora da técnica, que mesmo quando construo com sabedoria, querendo este cheio, muitas vezes rasgo ele de maneira irregular, formo uma estrutura, algo dentro, vindo do curto ao longo, sem querer, rasgando o cabelo. Veja, internamente criei camadas. Talvez no toque o cabelo ficou mais minguado. Darei culpa à lua novamente? Não. Preciso saber o que estou construindo. Preciso saber como vou decorar. Texturizar não é mudar a forma, texturizar é polir a forma, é encaixar a forma. Menos culpa para a lua, mais culpa para a técnica. Me conte se esse assunto é muito polêmico ou não. Espero que tenham compreendido que uma profissional tem mais poder e influência sobre o resultado final de um corte de cabelo. Sobre a forma, sobre a sensação, sobre o toque, sobre o acabamento, sobre a percepção, sobre a fluidez ou pelo cheio, pelo leve ou pelo cheio. Tu tens o poder, quando tu tens o conhecimento, de entregar para a tua cliente aquilo que realmente vai fazê-la sentir ou encontrar aquilo que ela veio buscar. Menos culpa à lua. A tua influencia mais. O teu humor, a tua técnica, o teu bem-estar, tudo pode influenciar. Afinal, quando estamos às vezes desconectados, nervosos, tristes por alguma questão, podemos pecar no resultado. O teu humor influencia mais no resultado. Mas se tu tens técnica, se tu domina o que tu estás fazendo, mesmo mal-humorada, mesmo triste, tu fará o que tem que ser feito. Podem cortar o cabelo nervosa, mas cortará bem. Não fará, não sei o que estou fazendo, estou descontando no cabelo. Não. Vamos construir com sabedoria. Espero que tenham compreendido a importância de estudarmos juntos técnicas de corte, construção de estrutura, domínio de figura geométrica, triângulo, quadrado, círculo, a influência, como construímos, como vamos compor lindos cortes, dominando o que eu chamo de notas musicais, que são as técnicas de corte. E depois a harmonia, tudo aquilo que vamos colocar dentro, os arranjos dentro dessa música, através da textura, personalizando e entregando resultados únicos e exclusivos para as suas clientes.
Tem muito para a gente crescer junto. Eu espero vocês sempre nos meus cursos e no melhor e mais completo curso de corte de cabelo do Brasil online. Vocês podem acreditar nisso, porque é isso que vocês vão encontrar. Toda a minha história, toda a minha experiência, os módulos completos, as texturas, a entrega, o suporte. Eu quero que tu viva isso para poder comprovar a minha influência nos teus resultados. Esta lua aqui, sim, vai te influenciar. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.